Colossenses capítulo 1, os versos 9 a 12, lerei novamente, irmãos. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. E em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando sempre graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença e clamamos agora que o Santo Espírito ministre ao nosso coração, que sejamos tocados pela Tua palavra, instruídos por ela, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Quero te fazer uma pergunta. Fiz aqui para as crianças. E quero fazer para você. Você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? Tem certeza? Tem certeza que você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é mesmo? Você conhece a vontade de Deus? Nós temos trabalhado e iniciamos a exposição aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, e nós vamos trabalhar como tema geral e amplo dessa carta a suficiência de Cristo para a vida e para a salvação. Porque Cristo é suficiente para isso. E na primeira sessão e na primeira exposição que nós tivemos aqui dos versos 1 a 8, Paulo, ele agradece a Deus numa oração de gratidão pela vida dos irmãos de Colossos. Ele agradece a Deus pela fé, como nós vimos na semana passada, a fé que eles têm em Cristo, pelo amor que eles demonstravam uns pelos outros e também por todos os santos, e agradece ao Senhor porque esta fé e este amor estão firmados na certeza que está reservada, preservada nos céus para os eleitos de Deus. E ele agradece porque por conta dessa convicção, o resultado na vida daqueles irmãos, e não só deles, mas em toda a sua região, era o crescimento do Evangelho. O Evangelho crescia, se expandia. E muitas outras pessoas estavam ouvindo e conhecendo a história da redenção. Agora, nós vemos aqui, nos versos 9 a 12, Paulo ainda orando. Mas agora a oração não é de ação de graças. Na primeira oração ele agradece a Deus, ele faz uma oração de ação de graças. Agora a oração não é de ação de graças, mas sim de intercessão. E aqui é muito importante pensarmos no conteúdo das nossas orações, irmãos. Porque às vezes nós chegamos diante de Deus com uma lista de desejos, com uma lista de pedidos, e nós vamos, parece que metralhando Deus com tantos pedidos que temos. E esses pedidos, via de regra, estão ligados aos nossos anseios e desejos, aquilo que desejamos, aquilo que queremos. Mas é interessante você olhar o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. E aí nós temos que prestar muita atenção sobre o que ele pede na sua oração. O que ele está clamando aqui. E diante disso, eu quero convidá-lo a pensar comigo no seguinte tema para essa mensagem. Aspectos para o crescimento e fortalecimento do cristão, do crente em Cristo Jesus. O verso 9 diz: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento
da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui, a primeira petição de Paulo pelos colossenses é para que eles sejam cheios, plenos do conhecimento de Deus. Do conhecimento da vontade de Deus. E a ideia é que sejam cheios deste conhecimento. Paulo ele faz aqui uma ligação com o vocabulário dos gregos. Nós temos que nos lembrar que o contexto da dificuldade que esses irmãos estavam enfrentando, e esta é a razão porque Epáfras vai até Roma, se encontra com Paulo preso, e ele fala para Paulo que ali tinham alguns falsos mestres, agnósticos, do gnosticismo, e ensinando falsas doutrinas. E é interessante que Paulo, na maneira de escrever, ele usa palavras que têm ligação com o contexto dos gregos. No começo nós vimos aquela associação graça, que era usada pelos gregos, e paz, shalom, usada pelos hebreus. Mas aqui nós vemos a palavra conhecimento. Essa palavra conhecimento era muito comum aos gregos. E a ideia é que os colossenses transbordem, sim, do pleno conhecimento, mas não do ensino equivocado dos falsos mestres do gnosticismo, mas que transbordem especificamente do conhecimento da vontade de Deus. Hoje nós vemos o homem buscando cada vez conhecer mais e mais, e chegar num nível intelectual de conhecimento profundo. E o que é interessante perceber, especialmente na nossa realidade, e na semana passada, não sei se você teve acesso a isso, na Alemanha, nós tivemos o primeiro culto dirigido pelo ChatGPT, onde o ChatGPT pregou, cantou, louvou, e assim por diante. E dirigiu a congregação lá na Alemanha, num culto desse, onde o pastor luterano que estava lá só dava alguns comandos. Então perceba o nível de conhecimento do homem ao ponto de criar uma inteligência artificial, de chegar a dizer assim, olha, não é mais necessário que se tenha alguém lá na frente pregando. Uma inteligência artificial pode fazer isso. Espero que as nossas igrejas nunca cheguem nesse nível. Percebe como o homem ele busca conhecer? E hoje, se você quer uma informação, você tem na palma da mão informações profundas. Porém, o nosso conhecimento é superficial. E o que me salta aos olhos, sabe o que é, meus irmãos? Que na medida em que os homens se deixam regular por esse conhecimento, o que me salta aos olhos aqui é a nossa própria percepção da realidade. E quando nós nos deixamos regular por isso, nós vamos nós regularemos a nossa vida por nossas percepções, mas essas percepções são carnais. É a nossa própria sabedoria. Por isso chega ao ponto de alguém colocar uma inteligência artificial para dirigir um culto. Só que, por mais que você tenha acesso à informação, você tenha conhecimento profundo, e aí quando você é assaltado por uma enfermidade, por exemplo, que você não tem a resposta, o que você faz? Você, desesperado, vai até a internet e começa a perguntar como é que é aquilo, o que é aquilo, e aí você vai tendo informações, e sabe o que acontece com o conhecimento que você tem? Ele gera mais dilema, ele gera mais angústia, ele gera mais ansiedade, ele gera mais conflito. Por quê? Porque é um conhecimento carnal. Porque é um conhecimento da nossa própria percepção. E a conclusão disso é óbvia. Quando nós olhamos para a busca desse conhecimento, a conclusão é a mesma que o pregador lá em Eclesiastes chegou. Tudo é vaidade. E é correr atrás do vento. Mas a petição de Paulo não é para que os irmãos sejam cultos, eruditos. Não é esse o pedido. Não é esse o pedido de Paulo.
Paulo ora por conhecimento que não é de natureza carnal. Paulo ora pelo conhecimento que não é de natureza mundana, que não é do próprio homem. Esse conhecimento que Paulo clama ao Senhor pela vida dos irmãos de Colossos é para que estes sejam cheios, plenos, para que eles transbordem. Ele é caracterizado pela sabedoria, pelo entendimento espiritual. E aí ele fala sobre sabedoria para, da melhor maneira possível, colocar em prática esta mesma sabedoria. E entendimento para distinguir entre o que está de acordo com a vontade de Deus e com o que está em conflito com essa vontade. Então ele fala de conhecermos a vontade do Pai, a vontade de Deus. O conhecimento de Deus, querido, ele transforma o nosso coração. Ele renova a nossa vida. Ele nos redireciona. Ele nos faz olhar para a realidade com outros olhos. Ele faz com que eu e você, que agora somos assaltados por dilemas existenciais, pelas crises nos relacionamentos, pelas questões financeiras que nos assolam, ou pelas crises no casamento, na relação com os filhos. Quando você conhece a vontade de Deus, quando você sabe quem Deus é, querido, nós somos redirecionados. A maneira como eu olho para a realidade é totalmente diferente. É totalmente diferente. Por quê? Porque o meu coração, que agora quer inclinar-se para a sua própria sabedoria, para os seus próprios desejos, para os seus próprios anseios, agora pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, nós somos agora transformados. Nós somos renovados na maneira como enxergamos as coisas. Porque se eu olhar circunstancialmente para qualquer problema, sabe o que vai acontecer, querido? Eu vou entrar em conflito. Eu vou ter síndrome do pânico. Eu vou ficar angustiado. Eu vou ficar ansioso. Eu vou ficar com medo. Eu não vou confiar. Eu não vou descansar. Isso vai me sobrecarregar mais e mais. Então, o conhecimento penetrante que faz parte dessa ferramenta espiritual dada a nós, porque tudo que é necessário para a vida e a piedade nós recebemos do Senhor. Então, essa ferramenta espiritual do crente consiste em toda a sabedoria e conhecimentos espirituais. Tal sabedoria é a habilidade de fazer uso dos melhores meios a fim de atingir o mais alto alvo, uma vida para a glória de Deus. Equivale a um conhecimento, ao mesmo tempo, espiritual, e não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento que gera vida, que gera transformação, que gera prática. Não é, e aí não é ludibriado pelas estratagemas de Satanás, as tentações da carne, as inclinações do coração, a idolatria. Não, queridos. Ou até mesmo a alegação desses pretensiosos falsos profetas, como estava acontecendo aqui no contexto de Colossos. Essa sabedoria e o conhecimento é o trabalho do Espírito Santo em nosso coração. E é por isso que Paulo ora. Paulo está orando pelos aqueles irmãos, está dizendo assim: Senhor, dê a esses irmãos algo maravilhoso, que eles sejam cheios, que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento. Que eles possam ter sabedoria, entendimento, para viver a vida. Sabe, irmãos, esse é o nosso dever. Esse deve ser o nosso clamor, orar pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos, para que Deus nos faça cheios do seu conhecimento. Sabe, nós somos muito tentados, e eu não estou dizendo que nós não devemos orar por isso, mas no momento quando nós vemos os nossos irmãos enfermos, qual é a nossa primeira reação? De pedir a Deus: Senhor, cura aquele irmão. Mas raramente nós pedimos assim: Senhor,
Que aquele amado irmão seja cheio da sua vontade para entender e encarar a realidade de acordo com o Senhor quer, como o Senhor quer que ele encare. Muitas vezes essa não é a nossa petição. O caminho para conhecer a vontade do Senhor e termos sabedoria e entendimento é conhecer a Escritura. Primeira coisa, querido. Coisa básica, fundamental. Conhecer a Escritura. E a pergunta vem, você lê a Bíblia? Se você não lê a Bíblia, não venha me dizer que você conhece a Deus. Porque se você conhece a Deus, você vai ler a Escritura. Você vai debruçar na Escritura. Você vai buscar ao Senhor dia após dia na palavra. Você vai ter sede dEle, desejo dEle, vontade de conhecê-lo mais e mais e conhecer a sua vontade. Então, se você conhece a Deus, você deve ir para a Escritura. Porque só lá você vai saber quem Ele é. É o apego às Escrituras. Essa é a primeira implicação que eu vejo aqui. Se desejarmos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus e termos sabedoria e entendimento espiritual, eu devo ir à Escritura. É o apego às Escrituras. É o amor à palavra de Deus. Não necessariamente ao livro em si. Não, eu amo o Senhor. Eu amo a Deus. E nunca abre a Bíblia para ler. Ou decora milhares de versículos, mas não coloca eles em prática. Quer ver um exemplo? O apóstolo João falando assim, como é que você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão que está do seu lado? Como é que faz? Estou colocando a Escritura em prática? Estou dizendo que estou amando a Deus? Não, querido. O fruto mostra aquilo que domina o meu coração. Essa é a primeira implicação, apego à Escritura. A segunda implicação que eu vejo aqui é que quando você, pela ação do Espírito Santo, for pleno deste conhecimento da vontade de Deus e ter entendimento, a maneira de interpretar a vida será diferente. Não será natural. Não será pelas suas inclinações ou pelas suas percepções. Você será levado a olhar e interpretar cada fato da sua vida na ótica do Senhor, na perspectiva do Senhor. A pergunta que eu lhe faço, querido, como é que você tem vivido? Como é que você tem interpretado as coisas que acontecem na sua família? Como é que você tem interpretado as coisas que acontecem na sua vida com Deus, na sua relação conjugal, no trato com o seu marido, no trato com a sua esposa, no trato com os seus filhos, com os irmãos em Cristo, na educação dos filhos, no trabalho, na falta de trabalho, quando você fica desempregado, como é que você trata isso? Como é que você interpreta isso? Você tem a percepção segundo a vontade de Deus para a sua vida? Que você vive para a glória de Deus? Essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo pede aqui. A segunda coisa é que o apóstolo Paulo continua a sua intercessão e agora ele clama ao Senhor para que os irmãos de Colossos, em vista da realidade que está colocada a eles, diante das dificuldades que eles estão enfrentando, que eles possam conhecer, serem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento, mas que eles vivam agora de modo digno. Segunda coisa, vivam de modo digno. Vivam de acordo com aquilo que vocês foram alcançados. Verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O pedido é para que os colossenses vivam de maneira digna do Senhor. Uma vez que alguém conhece a Deus, recebe agora o verdadeiro conhecimento, isso necessariamente tem que se traduzir numa vida prática. Os gnósticos não tinham isso, mas Paulo está dizendo assim, vocês agora devem viver de maneira prática. Nessa oração está embutido a ideia de que o indivíduo é aquilo que acredita, pois sua prática sempre será controlada por sua crença, ou seja, aquilo que domina o seu coração dominará o seu comportamento. Onde está o teu tesouro,
ali estará o teu coração. Então, se o teu tesouro é a palavra de Deus, você terá uma vida transformada. Se não é, Deus tem misericórdia. Então, aquilo que uma pessoa professa, aquilo que controla o seu coração, aquilo que ela pensa, controla as suas atitudes, as suas ações, a sua escolha, o seu posicionamento. Por isso, o conhecimento leva à prática. Então, agora há uma transformação da nossa mente. Nós somos renovados, há uma mudança de pensamento, há uma mudança na maneira que eu encaro a vida, há uma mudança na maneira que eu olho para o casamento. Se para mim separar era comum, ter o divórcio é uma coisa comum, agora eu olho para a Escritura, não é uma coisa comum, é pecado. Se para mim me relacionar com uma pessoa que não professa Cristo como Senhor e querer casar com essa pessoa é uma coisa comum, agora não é mais. Por quê? Porque a Escritura muda o meu pensamento. Se para mim fazer um caixa 2 lá no trabalho era comum, agora não é mais. Se passar a perna nos outros era uma coisa natural, agora não é mais. Por que não é mais? Porque eu vivo segundo a vontade do Pai. Não segundo as inclinações da minha carne. Então, não basta ter informações teóricas. E às vezes, querido, sabe o que acontece? Nós vivemos um cristianismo teórico. Nós vivemos um cristianismo que está baseado numa teoria. E uma boa teologia, ela vai se expressar numa prática de fato. Então, viver de modo digno de Deus é imitar a Cristo, é andar como Jesus andou, é ser santo como Deus é santo. É isso que Deus pede lá em 1 Pedro. Sede santos como eu sou santo. Se a nossa vida como crentes deixar de corresponder à vida daquilo que o Senhor deseja de nós, nós estaremos andando indignamente. Indignamente. Qual é a resposta que Deus espera de mim e de você? Novidade de vida, meu amado. Novidade de vida. Agora, como é esse viver de maneira digna? O apóstolo Paulo responde em sua oração no restante do verso 10. Vivendo para o seu inteiro agrado. Viver para o seu inteiro agrado. E essa é a síntese, é o único propósito para o qual nós vivemos. Para que nós vivemos, queridos? O breve catecismo de Westminster, ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus, adorá-lo, desfrutar da sua presença por toda a eternidade. Então, qual é o propósito da sua vida? Viver para o agrado de Deus. E Paulo continua, não só viver para o seu inteiro agrado, mas ele diz, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Boas intenções, belas palavras, uma oração bonita, não é suficiente, querido. Não é suficiente. O cristão deve dar frutos. Frutos. A nossa união com Cristo, ela é referendada por frutos. Como é que eu sei que alguém é uma nova criatura? Eu não tenho certeza que Deus transformou a sua vida. Eu tenho certeza daquilo que Deus fez no meu coração. Eu não posso ter certeza daquilo que Deus fez no seu coração, porque eu não posso pegar aqui um scanner espiritual e começar... Deixa eu ver aqui, esse aqui... né? Esse aqui está cheio de pecado. Eu também estou. Né? E aí vamos passar num telão aqui os pecados. Eu não tenho esse poder. Agora, quem é que sonda o coração? O nosso Deus. Agora, como eu sei das evidências de que você foi transformado pela graça de Jesus? Pelos frutos, pelas atitudes, pelo comportamento. E aí eu suponho que se você dá frutos, o que acontece? Você é transformado. Frutos de arrependimento, de transformação, de humildade, de mansidão, de paciência, de longo ânimo. E aí nós vamos ver o quê?
O que Gálatas capítulo 5 diz, que a presença do Espírito no seu coração se evidencia pelo fruto do Espírito. Isso é evidente. Não se trata de uma ação ou uma obra, ou obra alguma que o homem possa efetuar para conseguir mérito aos olhos de Deus, mas sim de atos tão cheios de amor, que quem os observa não pode explicá-los sem recorrer à operação de Deus na vida do crente. Está dizendo assim, isso aí ele não ia fazer por ele mesmo. Isso aí é o Espírito Santo agindo. Isso aí é a graça de Deus que está agindo na vida dele. Então, meus amados, o que nós vemos? Você só viverá para o inteiro agrado do Senhor por meio da graça. Deus o capacitará para isso, para expressar essa nova vida. Mas ele também fala de viver crescendo no pleno conhecimento de Deus. E esse conhecimento não é teórico, mas ele é experimental. É levar Deus a sério de fato. É ter um relacionamento íntimo com Deus, em vez de especulá-lo. É andar face a face com Deus. Este é o conhecimento de Deus, e ele é dinâmico, ele é progressivo. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, ele diz que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. O apóstolo explica que esse pleno conhecimento de Deus é algo que exige crescimento. E é por isso, meus amados, que na Bíblia e também na teologia cristã se ensina a santificação progressiva. Nós conhecemos e continuamos a conhecer progressivamente. A perfeição espiritual e moral aqui nesse mundo, nesse lado de cada eternidade, é um conceito que é inexistente no cristianismo histórico. Não se pode afirmar com base na Escritura que você vai chegar no momento da sua vida terrena, no momento deste lado de cada eternidade, que você vai alcançar a perfeição. Porque não vai, porque somos pecadores. Agora, o crescimento no conhecimento do Senhor tem como consequência o crescimento também em santidade. Sendo assim, quanto mais você conhece a Deus, mais dignamente será a sua vida e mais você deve frutificar. E aí, a pergunta que se faz, meus amados, é a seguinte: você está dando fruto? Você está dando fruto? Quantos anos você conhece a Deus? Você dá fruto disso? Frutos de arrependimento? A sua vida tem se traduzido de forma prática? Qual o impacto do que você conhece de Deus, de fato tem na sua vida? No seu dia a dia? Na sua casa? No seu trabalho? No seu casamento? Na relação com os filhos? Por último, Paulo agora ele ora para que os irmãos de Colossos sejam fortalecidos com todo o poder de Deus. Versos 11 a 12 diz assim: sendo fortalecidos com o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo pede ainda que os crentes sejam aqui fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que preservem a verdade do Evangelho, para que sejam pacientes em meio à provação e à tentação. E uma questão importante aqui é pensar o que falamos, é pensar naquilo que o Senhor faz na nossa vida. É pensar que não somos o que falamos ser, mas o que fazemos. Não somos o que falamos ser, mas o que fazemos. E o grande problema da vida não é saber o que fazer, mas é, de fato, se você faz. E sabe por que às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que devemos fazer?
porque falta poder de Deus para nós. Se Deus nos mostra a sua vontade e simplesmente parasse por aí, nós ficaríamos frustrados. Nós ficaríamos esmagados. Mas Deus, Ele não apenas revela a sua vontade, mas Ele também nos capacita para podermos cumprir a sua vontade. Me remetendo novamente a 2 Pedro, tudo aquilo que é necessário para a vida e piedade, Ele nos dá. Todas as ferramentas necessárias para vivermos de maneira diferente, Ele nos dá, para vivermos essa vida digna. Então Ele nos dá poder. E a expressão de Paulo, aqui na sua oração, é poder sobre poder. Ele usa duas palavras interessantes aqui no original. Ele usa a palavra dinamis, a ideia de dinamite, que tem o poder de atravessar uma rocha que quebra as resistências mais severas. Esse é o poder ilimitado de Deus, que criou o universo, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que deu vida. E Ele derrama esse poder sobre nós. Para quê? Para vencer o pecado. Para fazer a sua vontade. Esse poder está à disposição da igreja. A outra palavra que ele usa aqui, segundo a força da sua glória. Essa palavra mostra aquele que tem o governo do universo. Aquele que governa todas as coisas, aquele que está assentado no trono e dirige as nações e controla todas as coisas. E essa força também é dada a nós. A força da sua glória é o reflexo de todos os atributos de Deus. É o esplendor máximo de Deus na sua manifestação gloriosa. Então, que poder é esse? Como é que ele se manifesta? Esse poder se mostra bem diferente da força que nós, como seres caídos, admiramos. Esse poder ele se manifesta de duas maneiras. E o texto diz aqui. Ele se manifesta em toda a perseverança. Em toda a perseverança. E longanimidade. Você quer ver o poder de Deus em sua vida? Ou na vida de uma pessoa? Veja o quanto essa pessoa é perseverante. Veja o quanto ele é paciente para cumprir a vontade de Deus. O quanto é de longo ânimo. Quais são as implicações de sermos fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória? Nós seremos capacitados por Deus para enfrentarmos grandes desafios. Nós vamos aprender a lidar com situações difíceis. No meio das adversidades, o Senhor nos dará poder para olharmos para a realidade de outra maneira. Nós seremos perseverantes, pacientes, entendendo que Deus está no controle, compreendendo a vontade dEle. Nós vamos aprender a lidar com os nossos irmãos com longanimidade. E a ideia é ter paciência com irmãos que às vezes não entenderam a vontade de Deus, que são difíceis de lidar, e ele diz assim, você terá poder para lidar com isso. Paciência, perseverança, longanimidade, é esse ânimo esticado ao máximo, é a capacidade de perdoar em vez de revidar, é a atitude de abençoar ao invés de amaldiçoar, é pagar não o mal com o mal, mas o mal com o bem. É orar pelos inimigos e abençoar aqueles que os perseguem. Então o Senhor nos dá poder para isso. Nós vamos aprender a adorar ao Senhor em meio às lutas que nós enfrentamos. Ele nos dará poder para adorarmos a Ele. Quando você não tem vontade de fazer isso, quando você não tem ânimo nenhum para fazer isso, o que Ele vai fazer? Ele vai dar poder a você para que você o adore. Para que você seja grato. E nós vamos aprender a agradecer pela gloriosa herança futura em meio à pobreza do presente. Gratidão, meus amados, é voltar os olhos ao passado e ver aquilo que Deus fez. E isso gera em nós esperança, que nos direciona para o futuro, a herança que nos está preservada na glória.
Nossa vida deve ser um eterno hino de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele continua a fazer em nós e por nós. O desejo do meu coração, meu amado, é que por meio da graça do Senhor, nós possamos conhecê-lo mais e mais, a cada dia. Por isso, leia a Escritura, se dedique no conhecimento da palavra, estude, ore, tenha intimidade com o Senhor, e que esse conhecimento gere em cada um de nós um viver digno, prático, mensurável, de crescimento espiritual. E que sejamos mais e mais capacitados pelo poder de Deus para enfrentarmos a nossa luta contra o pecado e as dificuldades desse mundo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.